esse moleque teve sua mãe morta misteriosamente. E pra completar, o seu pai Banana não fez porra nenhuma. Então, com ódio no coração, ele abandona o clã com o objetivo de ficar mais forte para vingar a sua mãe, criando um próprio clã que ninguém pode ofender, seja humano ou demônio. Mas no meio disso, ao comprar uma casa, ele recebe algo bem misterioso. Mas antes, claro, deixe seu like nesse vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho, que é muito importante. Ah, e claro, hype esse vídeo que me ajuda demais. Então, sem mais enrolação, vamos de obra. Tudo começa em uma noite triste, com o moleque gritando pela sua mãe e perguntando o que diabos aconteceu ali. Mas na sua frente o velho não expressava nenhuma reação. E logo depois ele perguntava o que ele estava fazendo e manda ele parar com aquele escândalo e sair dali. Mas o garoto começa a gritar com seu próprio pai e pergunta o que ele tá dizendo, enquanto o pai continua falando que ele deve se certificar de que esse incidente nunca vaze, o que choca muito o garoto. E ele fala ainda mais que, além disso, o seu clã Baek Lee não buscará vingança, o que deixa o moleque mais puto ainda, e manda que ele pare de falar tanta merda, e pergunta logo o que ele quer dizer com isso. E assim o seu pai se vira e o encara, e fala que é tudo pelo bem do seu clã. E ele chama ele de Baek Lee Won, e fala que ele não deve agir de forma imprudente por vingança. Mas o moleque, gritando de raiva, fala que ele não pode estar falando sério, e como ele pode se chamar de homem quando não consegue nem vingar a morte da sua esposa, ou ao menos falar alguma coisa. E ele fala para o seu pai que ele não é nem ao menos um humano. E simplesmente nesse dia ele fugiu de casa, enquanto falava para todos que ele estava indo embora. E ele não tem mais apego ao clã Baek Lee. E no seu estado atual, a vingança é impossível. E o que ele queria era ficar mais forte, tão poderoso a ponto que ninguém poderia menosprezá-lo. E após isso ele fundaria uma seita, a sua seita, juntando novas pessoas poderosas. E então, um por um, cada um dos envolvidos na morte da sua mãe, ou aqueles que sabiam de tudo e ficaram calados sem fazer nada, ele vai fazer todos pagarem, não importando o custo e mesmo que demore décadas. E logo após esse dia, muita coisa aconteceu. E simplesmente 12 anos se passaram. E logo no presente, tem uma mansão sendo incendiada, enquanto alguém vai pedindo que por favor ele pare com isso. E vai falando que ele estava errado. E ele pode dizer isso também à Aliança Murim. E ele, encarando o nosso prota bem mais velho agora, fala que ele deve ter algo que ele quer. E ele pode dizer o que ele quer, que ele dará a ele qualquer coisa que ele deseja. Mas o nosso prota, encarando uma adaga ensanguentada, não dá nenhuma resposta a ele. E o carinha fala que essa é uma oferta justa pra ele também. Só que assim o Won vai lá e diz que tem algo que ele realmente quer. E esse feioso fala que certo. Ele pergunta o que é. E o nosso prota fala que é simples. Ele quer a sua vida. E o feioso fica muito feio e fala que essa é uma piada muito exagerada. Só que o Won diz que se ele não quer dar a ele de boa vontade, ele mesmo vai tomá-la, apontando sua espada para aquele feioso. Mas o cara fica possesso de raiva, perguntando como é que ele ousa brincar com ele. E se ele quer morrer, então ele vai matá-lo. E vai despedaçar até mesmo seu cadáver, para que seja irreconhecível. Só que, para surpresa daquele cara, o nosso garoto já aparece nas suas costas, falando que, caramba, a sua boca é tão nojenta quanto o seu próprio rosto horrível. E com um simples golpe de espada, ele ataca o cara, jogando ele para o outro lado da mansão. Só que o nosso garoto, encarando aquela cena, sabe que ele ainda não morreu. E logo o maluco aparece de dentro dos escombros e fala que vai jogar a sua cabeça como um troféu diante da Aliança Murim, já aparecendo nas suas costas. Só que o nosso prota, tranquilo e confiante como sempre, com um único golpe de espada, bem nas suas costas, ele corta o corpo daquele vilão ao meio, como se ele cortasse um pão em duas fatias. E logo depois, no meio daquela mansão incendiada, ele abre o portão e dá de cara com outra pessoa. E ele entrega pra ela a espada, e a garota chama ele de capitão e fala que foi dito para entregar isso quando a missão acabasse. E ele, completamente coberto de sangue, chama ela de Moyong Eon e fala que ela trabalhou duro, e fala que ela deve ter esperado ele muito, e ela fez um bom trabalho. E a garota só pede que, por favor, ele limpe o seu sangue antes de falar com ela, mas logo depois fala que não foi grande coisa. Então ele começa a ler a mensagem, e depois que ele lê com seu próprio sangue, ele escreve o seu nome, e vai pensando que então é assim, esse é o fim, ou talvez o seu começo. E ele, muito animado, entrega pra garota aquele pergaminho, e manda ele entregar isso à Aliança Murim, e dizer a eles que ele está se aposentando. E a garota, curiosa, pergunta se ele tá voltando para a cidade natal dele, e o nosso herói fala que é isso mesmo, ele realizou todos os seus objetivos na Aliança. E a garota pergunta para o capitão se quando ela se aposentar, se ela pode ir visitá-lo algum dia. E o nosso herói fala que, claro, quando ela estiver entediada, ela pode vir vê-lo. E ela pergunta se ele pode dizer ao menos a ela aonde ela pode encontrá-lo. E ele fala que ele estará na província de Umbei, no condado de Hualong, pois é de lá que ele veio e é onde ele vai viver de agora em diante. Então, depois de alguns dias, o nosso garoto, dentro de uma canoa, vai viajando de volta para sua cidade natal, para finalmente realizar o seu objetivo, enquanto vai pensando que foi uma longa jornada. E quando ele deixou o seu clã para ficar mais forte, ele se juntou à Aliança Murim, e através das artes marciais que ele desenvolveu, ele subiu ao posto de capitão. E fazem 12 anos desde que ele se juntou, e finalmente ele está pronto para criar sua própria seita. E ele economizou dinheiro suficiente para comprar uma propriedade, e bem na hora, a propriedade perfeita foi colocada à venda, e tudo estava indo muito bem. E ele começa a sorrir para ele mesmo, o que assusta muito velho lá atrás, e simplesmente ele começa a apontar para o céu, e fala que realmente os céus estão ajudando ele, e esse é o dia mais feliz da sua vida. E enquanto ele dá risada, o motorista da canoa fala que então ele tem boas notícias, ou talvez ele tenha pegado um passageiro muito maluco, enquanto o nosso garoto só pede perdão a ele, e fala que ele se empolgou um pouco demais. Mas ele comenta com o velho que ele tá a caminho de comprar uma mansão, e realizar o seu sonho de criar sua própria seita, e o velho fala que então ele é o jovem líder de uma seita, só que o velho pensa que só tem uma propriedade à venda por ali, e é exatamente aquela mal assombrada. E o nosso garoto lá do lado pergunta o que ele murmura tanto, mas o velho fala que não é nada, e ele deseja sucesso à sua seita, enquanto o nosso garoto só agradece ele, e fala que é só um contrato, e o que poderia dar errado nisso, enquanto ele continua dando risada feito um maluco. Só que assim que
ele chega no local, as suas expectativas são completamente dilaceradas, quebradas, destruídas pelo que ele vê na sua frente. E ele pergunta ao vendedor, que merda de lugar é esse? Enquanto o vendedor pergunta se não é espaçoso e grande demais. Só que o nosso garoto muito puto já começa a agarrar aquele bigodinho e fala que já faz um tempo que eles não se veem, e ele pode ter perdido seu senso de negócios. E ele pergunta se ele realmente quer roubá-lo, na cara dura, na frente de todos. Mas o bigodinho fala que não é isso, e esse lugar foi realmente difícil de encontrar, e ele pode pelo menos dar uma olhada antes de decidir alguma coisa. E assim que eles entram na mansão, e o nosso garoto fala que esse lugar é muito sujo, e parece que não tem sido cuidado faz séculos. Enquanto o bigodinho fala que sobre isso, ele vai explicar enquanto ele mostra o local. E assim os dois vão andando pela mansão, enquanto o vendedor vai explicando que incluindo os edifícios principais e anexos, são 45 quartos no total, 5 campos de treinamento ao todo, 4 pequenos e um grande. E é bastante para dividir por propósito. E o nosso garoto pergunta que tipo de sítio costumava ocupar esse lugar. E é muito raro ter tantos campos de treino. E o bigodinho fala que não tem certeza, e é uma propriedade ancestral. E ele é apenas o vendedor. E ele comenta que com alguns reparos, será perfeito para fundar uma seita nova como a que ele quer. E o nosso prota tá pensando que isso é verdade. No entanto, ele rapidamente pergunta qual é o problema desse lugar. E o bigodinho fala que ele é direto ao ponto como sempre. E bem, não é nada demais. Exceto que todos os antigos compradores desse local morreram completamente. O que surpreende muito o Won perguntando como assim morreram. E ele fala que todos eles, sem ferimentos, apenas uma falha cardíaca. E ele explica que rumores dizem que eles morreram na noite que compraram o local. Então ele chama esse lugar de mansão mal assombrada. E mesmo guarda-costas e exorcistas não foram de ajuda. E o nosso ref, rindo de raiva, pergunta se ele realmente quer vender esse lugar pra ele. Mas o cara é muito nervoso, fala que é por isso que o preço inicial é apenas 1/10 do valor de mercado. E ele citará apenas 5, não, 4 barras de prata já é o suficiente. E o nosso prota, muito feliz com isso, fala que ele deveria ter falado isso desde o início. E ele quase entendeu o seu amigo bem errado. Enquanto o velhote fala que sim, é isso mesmo. E é como esperado do Baek Lee Won, o capitão da Aliança Morim. E ele rapidamente entrega pra ele a escritura do lugar. E assim que o prota pega a escritura, ele escuta uma voz falando na sua cabeça. Ele recebeu a tal escritura da mansão. E ele fica tremendo de medo, se perguntando onde veio essa voz. Mas o vendedor na frente pergunta o que aconteceu. Enquanto o nosso garoto disfarçando fala que não foi nada. E esse bigodinho fala que agora o seu trabalho acabou. E se ele ainda estiver vivo até amanhã, ele vem procurá-lo. E o Won fala que é claro, ele vai fazer isso. E simplesmente ele vê o vendedor caminhando pra fora da mansão. E logo depois ele se vira fechando as portas. E fica muito animado, gritando de felicidade, falando que agora finalmente começou. E ele conseguiu a sua aclamada mansão da seita. Só que lá na frente os moradores tomam um susto, pensando que é um fantasma de novo dessa mansão. E dentro dela, ele muito animado fala que é perfeito. E agora só falta encontrar alguns discípulos. E ele bate um dos batentes muito feliz. Mas assim que ele bate naquela coluna, muita poeira é levantada. E ele começa a tossir, quase morrendo sem ar. E fala que antes de tudo, ele precisa limpar esse lugar por completo. Então assim ele ativa o seu modo limpeza e vai limpando cada parte da mansão. Do chão ao teto, as portas, os quartos, tudo. E finalmente ao fim do dia, ele vai chegando na parte principal da seita. O salão principal onde o líder da seita mora. E assim que ele abre a porta, ele fala que vai terminar isso rapidamente. Só que ele nota dentro da sala vazia uma espada esperando por ele. E eles perguntam o que é aquilo. E ele vai em direção à espada e se pergunta se por um acaso o dono anterior esqueceu de levá-la. Mas o que ele não lembra é que todos os donos anteriores morreram, né? Mas tudo bem. E assim que ele pega na espada e desbanha ela, ele fala que é uma sorte tanto, e ela deve valer um bom preço. Mas logo o prota fica em choque, percebendo que ele mudou de local, e aparece em um local completamente diferente. E eles perguntam que merda tá acontecendo ali. Só que na sua frente aparece uma janela, falando que tá começando a avaliação. E a avaliação deu que ele é um artista marcial, e tem o objetivo de criar uma seita. E a nota geral dele é grau 2. E ele recebeu a maior avaliação de todos que foram avaliados. E então eles perguntam o que tá acontecendo. Mas no segundo seguinte ele é atacado por um tiro, que passa de raspão no seu rosto, cortando parte do seu cabelo. E eles perguntam que merda é aquela, de onde veio esse tiro. Só que logo o sistema diz que tá ajustando a dificuldade do teste. E logo o nosso garoto lembra que o vendedor disse a ele que os antigos donos tinham morrido. Então ele percebe que foi por isso. E ele olha para cima e fala que aquela esfera de ferro deve ter saído por ali. Mas logo outra janela aparece falando para ele que está iniciando o teste. E a dificuldade setada é extrema. E logo o mestre Won percebe que, pelo visto, a tal mansão mal assombrada tá testando ele. E ele fala animado que isso é ótimo. E ele pode vir com tudo que tiver. E o nome desse desafio é o teste de destreza marcial. Com aquela barra de metal tirando bolas de metal no nosso garoto. Enquanto ele vai desviando delas facilmente e bloqueando com a sua nova espada. Enquanto fala que vai mostrar pra todos, porque ele é o capitão da Aliança Morim. Ele manda ele vir agora. Só que logo depois ele nota algo estranho e percebe a espada completamente esburacada. E simplesmente ele vai desviando das balas, como se não fossem nada, somente com acrobacia. E finalmente ele para quando percebe que as balas não alcançam ele. E ele fala que tem uma linha fora do alcance. E ele começa a ver aquela espada e fala que ele pode recuperar o fôlego por enquanto, mas a sua espada desse jeito vai ser muito difícil. Só que ao seu lado a espada é lançada, como se estivesse chamando ele para outro round. E o nosso herói fala confiante que tem alguma flexibilidade quanto às regras desse teste. Mas ele percebendo que não foi atacado, ele parte para cima confiante. E logo nosso garoto percebe que se não ataca ali, significa que está protegendo algo na direção oposta. Então simplesmente ele vai em direção àquele cano de metal que estava atirando nele antes. Só que logo ele percebe a merda que ele fez, pois quando ele chegou mais próximo, vários outros canos de metal apareceram na sua frente, prontos para metralhá-lo. E ele fica em choque com a quantidade de tiros que vão em direção a ele. Mas sem pensar duas vezes, o nosso garoto vai bloqueando os golpes, cortando as balas ao meio. E com muita confiança ele vai desviando dos ataques e também bloqueando as balas. Mas obviamente algumas passam pela sua defesa e acertam no seu ombro. E ele com muita raiva tenta bloquear outro ataque, mas
mas uma das balas bate em cheio na sua espada, partindo ela em duas. Mas logo depois ele percebe outra bala, aparecendo logo nas suas costas, pronto para acertar o seu pescoço. Então com um movimento muito rápido, ele ativa o passo fluido lunar, e depois o campo fantasma, partindo para cima daqueles canos de metal. E com um golpe crescente, ele acerta em direção ao chão, em um ponto cego onde ele acha que é a fonte da matriz. E logo depois que a espada atravessa aquele lugar, toda aquela ilusão é quebrada como se fosse vidro, e o nosso garoto volta para a realidade, aparecendo no mesmo lugar onde ele estava antes. E ele olha de um lado para o outro, e se pergunta se tem mais canhões. Mas logo ele percebe que não, e vê até mesmo a sua espada sumindo das suas mãos. E logo o sistema diz que o teste foi concluído, e o mestre Wong se pergunta se finalmente acabou. Mas pelo que ele pode ver, a propriedade inteira mudou completamente, e parece como se fosse nova construída ontem. E logo acima da sua cabeça uma janela de status aparece, falando que ele passou no teste de proeza marcial, e as funções da propriedade serão desbloqueadas para um nível máximo. E na sua frente aparece outra espada flutuando, e eles perguntam o que é isso, e se essa espada é pra ele. Mas ele fica animado ao perceber que depois daquela confusão inteira, ele supõe que essa é a recompensa, e no fim ainda é bem justa. E bem na sua frente uma janela aparece, mandando que ele nomeie sua propriedade para completar o teste. E ele percebe que então, a mansão quer que ele nomeie ela agora, mas ele fica animado pensando que se é só um nome, ele já tem um há muito tempo. E ele fala que os céus devem ser justos, então serão céus justos, e o nome da sua seita será Seita do Céu Justo. E ele percebe que na sua mão o símbolo da seita apareceu, e logo o sistema diz que a partir desse momento, e assim o Wong começa a falar com ninguém, e fala que pode ser fantasmas ou espíritos. Eles podem vir e se revelarem, só que bem ao seu lado outra janela aparece, falando que está iniciando um sistema de seita, o que surpreende muito o nosso herói, perguntando que merda de sistema de seita é esse. E agora no outro dia pela manhã, o nosso garoto vai em direção à casa daquele vendedor que veio da mansão mal assombrada pra ele. E ele abre a porta de uma vez, chamando pelo Iri Yang, e o bigodinho fala que tem o seu amigo o mestre Wong, e ele pergunta se aconteceu alguma coisa de noite, mas o mestre Wong muito puto já agarra ele, falando que ele nunca disse que algo assim poderia acontecer. E o vendedor pergunta o que ele quer dizer com isso. E o nosso garoto aponta para o sistema e fala que essa coisa tá seguindo ele desde ontem. Só que o sistema diz que já disse para ele várias vezes, e só ele consegue vê-lo. Só que o bigodinho, muito em dúvida, fala que não tem nada ali, e o que diabos ele quer que ele veja. E ele pergunta se por um acaso ele bateu a cabeça durante a noite ou algo assim, e acabou ficando maluco. Só que o nosso garoto puto ainda se senta, e fala que é realmente uma droga. Enquanto o Irong fala que se realmente for um incômodo pra ele, ele pega a mansão de volta. Mas o Wong fala que não, ele ainda precisa dessa mansão por enquanto. Então o bigodinho fala que eles terão que se preparar para o rito de abertura, e tem bastante coisa para fazer. Mas o Wong fala que primeiro ele quer mandar fazer uniformes, e ele pergunta se ele tem alguma recomendação, e ele vai precisar de pelo menos umas 20 peças. E o carinha fala que pode recomendá-lo para alguns alfaiates, que estão ali perto, mas não será fácil negociar com eles. E agora, todos estão correndo atrás de uma colaboração com o Salão do Dragão Amarelo. E o nosso garoto pergunta como é esse Salão do Dragão Amarelo, e se ele quer dizer aquela coisa. E o Irong fala que é isso mesmo. Ele tem certeza que ele já ouviu falar deles. O Salão do Dragão Amarelo é uma guilda mercante que fornece tecidos à família imperial há gerações. E graças a isso, eles exercem bastante influência até no mundo marcial. E seitas justas, seitas heterodoxas, não importa qual seja, todas elas. E dizem que até mesmo os grandes clãs observam o humor do Salão do Dragão Amarelo. E bem, obviamente, com o dinheiro que ele tem, o tecido do Salão Amarelo está fora de questão. Então ele pede para ele não se preocupar. E o nosso herói fala que ele não tá errado, mas ainda assim dói ouvir ele falar isso. E assim o Irong fala que com os rumores da mansão assombrada, eles talvez nem queiram negociar com ele de qualquer forma. E de todo modo, ele pode ir para o mercado têxtil. Só que logo o Wong percebe algo estranho e pergunta como assim rumores? E eles só assinaram o contrato ontem. E como essa notícia já se espalhou tão rápido? Mas logo ele percebe algo estranho e olha pra frente. E o bigodinho tremendo fala que bem, é que rumores se espalham antes mesmo que a gente possa perceber. E o nosso garoto do outro lado da mesa começa a ferver de raiva e fala que então foi esse desgraçado que espalhou os rumores. Enquanto o Irong fala que seja como for, isso poderia ser como uma propaganda pra seita. E deixando os rumores de lado, o fato dele ainda estar ali vivo prova que é seguro. Então vai ficar tudo bem. Só que o nosso herói fica muito puto com ele e fala que isso tudo porque ele vendeu pra ele uma mansão mal assombrada. Então logo depois de uma grande reclamação, o nosso garoto vai em direção ao mercado têxtil. E chegando em cada uma das lojas, eles falam que nunca está à venda pra ele. Enquanto o nosso herói ainda tem oportunidade de falar primeiro. E simplesmente o lojista fala que ele falou pra ele que não estava vendendo, então manda ele cair fora dali. E ele não quer pegar o azar do cara que pagou pela mansão assombrada. E o nosso garoto andando pela cidade se pergunta como os rumores se espalharam tão rápido assim. Mas ele tem que manter a calma. Ele não pode deixar a primeira impressão de que ele seja um lunático. Só que bem nas suas costas, ele escuta alguém gritando que ele o largue. E assim que ele olha, é um moleque segurando um cara. Enquanto fala que ele prometeu que curaria a sua irmã. Mas o cara fala que eles são um pirralho maldito e manda ele sair da sua frente. E nesse momento um velho aparece, se perguntando se aquele não era o seu Wong. E pergunta o que ele faz ali. E se aconteceu alguma coisa. E o garoto fala para o ancião que esses guerreiros enganaram ele. E eles falaram que curariam a sua irmã, mas só pegaram seu dinheiro e foram embora. E a sua irmã não tem mais esperança. E é por isso que até os médicos desistiram. Mas enquanto o velho corria até o garoto levou um tapa na sua cara. E vendo isso, o velho começa a gritar e fala que pelos uniformes, eles devem ser da seita da espada branca. E como eles podem tratar uma criança assim. Mas eles não ligando pra porra nenhuma. O cara atrás fala que ele deve se certificar de que o líder da seita nunca ouçou sobre isso e manda ele resolver isso discretamente. E esse discípulo arrogante fala que sim, ele irá fazer isso discretamente. E ele pergunta para o garoto se por um acaso ele conhece o líder da aliança. Só que logo nas suas costas, alguém o chama. E aquele cara pergunta quem é, enquanto já aparece o nosso garoto dando uma voadora no meio da sua cara, jogando ele pra muito longe.
o que surpreende muito seu companheiro discípulo, que já encara nossa história perguntando quem caralhos ele é, enquanto o mestre Wong fala que ele não tem um nome muito conhecido nessa região, mas pelo que ele sabe de educação, é muito educado a responder quando perguntam pra ele. Então ele fala que ele é o líder da seita do céu justo, o Baek Li Won. Só que um dos discípulos, escutando isso, pergunta como a seita desconhecida ousa interferir, e se ele realmente ousa se meter nos assuntos da seita da espada branca, já atacando o mestre Wong. Só que rapidamente ele consegue desviar do ataque, já aparecendo bem ao seu lado, ele dá um golpe no seu braço quebrando ele, e ele nessa pose muito foda, fala que julgar as pessoas pela fama da seita não é um hábito muito bom, e é completamente covarde, e ele encara aqueles caras com muita raiva, e fala que além disso, ele nem conhece a habilidade do seu oponente, o que é ainda pior. Mas outro discípulo muito puto fala que ele é um desgraçado, e se ele realmente quer declarar guerra contra a sua seita da espada branca, e se ele sabe o que isso significa, enquanto nossa história percebe ele vindo pelas costas, e depois fala que não tem ideia, dando um soquinho na sua cara, um soquinho de nada que com certeza não doeu, tá bom? E logo aquele moleque do centro fica sozinho, e fala que disseram que o antigo capitão da seita Morin comprou uma mansão assombrada, e ele pergunta se é ele, e o mestre Wong fala que até esse rumor se espalhou, e é culpa daquele desgraçado, e ele aponta para o discípulo, e fala que é difícil bastante conseguir uniformes por causa disso, então ele manda ele parar de falar besteiras aí atrás, e lutar com ele de uma vez, chamando ele pro fight, e o cara fica muito puto com isso, e fala que então esse é um desafio aberto contra a seita da espada branca, e ele vai se arrepender de ser tão arrogante assim. Só que no primeiro ataque dele, o nosso garoto consegue desviar do golpe, mas aquele discípulo do início que recebeu uma voadora, ataca o Won pelas costas, só que o nosso proto muito rápido e esperto como sempre, desvia daquele golpe, e depois dá uma cotovelada bem no nariz daquele moleque, e quando o outro vem pra cima ele recebe um soco na costela, e começa a gritar de dor caindo no chão, enquanto o nosso proto coloca a espada bem à frente do seu pescoço, e fala que se ele quer tanto isso, então isso é um desafio, e se é para lutar, ele aceita a qualquer hora, e ele pode vir até a seita do céu justo, mas se não quiserem piorar as coisas, é melhor sair em silêncio agora, e simplesmente com muito medo do nosso herói, eles começam a correr dali, enquanto o nosso garoto se vira para o moleque e pergunta se ele está bem, e o moleque chama ele de guerreiro, e fala animado que ele disse que ele viu ali para fazer uniformes, e a sua irmã é uma ótima costureira, e o Wong pergunta se é mesmo, e o moleque fala que sobre isso, ele implora que por favor ele saiba a sua irmã, só que o nosso prota bem nervoso fala que não, ele não pode fazer isso é algo que só um médico poderia fazer, só que para a surpresa dele, o sistema aparece novamente, falando que está detectando uma nova oportunidade, e o grau desse garoto é grau 3, o que surpreende muito o nosso prota, ficando muito animadinho de uma hora pra outra, e pede pra ele contar tudo pra ele em detalhes, e não esquecer nada. E assim pelo resto do dia, o nosso garoto caminhou com o garoto, que explicou pra ele que seus pais faleceram no ano passado, e agora somente ele e a sua irmã. Infelizmente sua irmã é habilidosa com as mãos, então eles conseguiram evitar passar fome, mas há algum tempo ela adoeceu com a doença que congela suas mãos e pés, e o velho lá atrás fala que tem uma doença que congela as extremidades. Só que o nosso garoto ao lado do velho pergunta se ele pode perguntar ao ancião quem é ele, e o velho fala que ele administra uma pequena alfaiataria na vila vizinha. Ele costumava pedir alguns trabalhos para a garota, mas ela parou de procurá-lo, então ele ficou preocupado com ela, e finalmente depois de um tempo eles chegam na casa dos dois, e o nosso garoto, entrando na casa dela, se pergunta se esse lugar é mesmo seguro, mas o moleque na frente fica muito feliz vendo a sua irmã, e fala que ele trouxe com ele um guerreiro caçador de fantasmas. Só que o nosso prota envergonhado fala que não é exatamente isso que ele faz, mas vendo o que tá na sua frente ele fica em choque, percebendo a garota com as mãos em uma fornalha, e não só as mãos, mas os pés também, e logo ela pergunta quem ele é, enquanto o mestre Won fica em choque, percebendo que ela consegue colocar as mãos e pés dentro do fogo e ficar totalmente bem. Isso é completamente bizarro, e é muito pior do que ele esperava, mas o sistema começa a falar na sua cabeça que o calor do fogo tá compensando o frio da noite em suas mãos e pés. E logo prota se pergunta se esse é um efeito colateral de uma técnica de cultivo da energia Yin, e ele encara a garota e fala que então ela deve ser a Seu-ha, e seu irmãozinho implorou a ele que ele a salvasse, e a garota pergunta se ele fez isso mesmo, e ele pergunta pra ela se esse fogo não tá quente, e ela fala que não tá não, e se ela não fizer isso, as suas mãos e pés necrosam, e o prota pergunta se realmente necrosam, só que logo atrás do prota, aquele velho das caras, e pergunta o que aconteceu com ela afinal, e a garota pergunta como assim apareceu ali, e o velho explica que ela parou de procurá-lo recentemente, então ele ficou preocupado, e ela só pede desculpas, e fala que é por conta da sua condição, e o nosso garoto ao lado pergunta se ele pode ver o seu pulso por um momento, e ela pergunta se ele quer fazer um diagnóstico pelo pulso, e ele fala que é mais ou menos isso, e é só que ele precisa confirmar uma coisa, então ela estende a mão pra ele, e ele pega na mão dela, e começa a examinar o seu corpo pelo pulso, e ele começa a injetar sua energia dentro do corpo dela, pra testar algumas coisas, e logo o sistema diz que ela tá absorvendo quantidade excessiva de energia em forte, e nesse ritmo é perigoso, e logo depois de um tempo o sistema diz que o resultado da análise é que a energia em excessiva invadiu o corpo do alvo, e esse é o prota fala que tem ideia do que tá acontecendo, e ela animada pergunta se é sério, e ele fala que sim, e é simplesmente que ela tem o corpo Yin extremo, e é uma condição rara que atrai energia Yin do ambiente e armazena, e ele ouviu dizer que a Imperatriz da Espada tem essa constituição também, e ela pergunta se ele tá falando daquela Imperatriz da Espada, e o nosso garoto fala que sim, é isso mesmo, a mestra do pavilhão da espada, uma dos 10 céus, a que está no auge da espada, e a garota fala que não sabe muito sobre isso, mas parece ser muito incrível, e o nosso herói fala preocupado que para um artista marcial, isso é uma benção, mas para ela, que está absorvendo Yin demais e pouco Yang, se isso continuar ela vai morrer em 3 meses, o que choca muito a garota, e ele pergunta se por um acaso, ela já sentia isso no fundo da sua mente, e ela fala que sim, ele imaginava isso, e ela fala que então não há cura, mas o irmão dela lá atrás, fala que isso só pode ser mentira e é bobagem, e ele é igual aqueles caras de antes, e o velho atrás do prota, pergunta se ela não pode ser curada nem com elixires, e o Wong fala que seria apenas
apenas temporário, e a condição voltaria a piorar. E ele pensa que a chave é o Yang, mas é preciso uma forma de restaurar o poder intenso dela de forma constante. Só que nesse momento, o sistema aparece mais uma vez, falando que ele pode usar a essência para aumentar a recuperação de um membro da seita. E essa recuperação pequena é uma taxa de recuperação de saúde e poder interno que aumenta, e ela custa 50 essências, e pode ser usada de imediato. E logo aparece uma missão, mandando ele conquistar o seu primeiro discípulo, e recompensas são 50 essências. E logo nosso garoto faz a matemática básica, tratar seu Ra, mas conseguir um discípulo, 2 coelhos com uma cajadada só. E assim ele fala para a garota que não tem certeza, mas ele acha que ele encontrou um jeito, o que surpreende muito os 2 irmãos. E ele pergunta para seu Ra se por um acaso ela quer ser um discípulo da sua seita, o que surpreende muito a garota e o moleque, perguntando se ele realmente quer que seja um discípulo de um guerreiro, e por que tão de repente. Mas ele fala confiante encarando ela, que ela deve confiar nele só dessa vez. Só que ela fala muito nervosa, que nunca aprendeu artes marciais antes, e do nada ele quer que ela vire seu discípulo, enquanto ela vai lembrando que ao contrário do que pregam como justiça e cavalheirismo, artistas marciais só pensam em si mesmos, e eles se aproximam como se fossem ajudá-los, mas no fim só salvam a própria pele, e é isso que eles fazem. E foi assim que seus pais se envolveram em batalha e acabaram morrendo, e ele pode fingir ajudar e depois soltar a sua mão também, mas logo ela encara a mão dele e percebe a mão que tentou tratá-lo, completamente roxa de frio, e ela fica surpresa falando da mão dele, mas ele fala que isso não é nada se for para tratá-lo, o que surpreende muito a seu Ra, se perguntando se ele pode ser diferente dos outros. E se ela fala que não tem escolha então, se ele pode curar o seu corpo, ela pede que por favor ele cuide dela, já apertando a sua mão e aceitando ser o seu discípulo, e logo a missão é concluída, e ele ganha 50 essências, uma bela ajuda do roteiro. E sendo assim, nosso garoto começa a ativar aquele poder de essências, e o sistema fala que no cruzamento avançado na mão do usuário, devido ao contato com a energia Yin, está consumindo a essência para ativar a recuperação pequena. E vendo aquela cena, seu Ra fica em choque, pensando que isso é impossível, e as suas mãos estão esquentando do nada. E logo depois o sistema informa que a recuperação de saúde e poder interno dos membros da seita aumentaram um pouco, e o nosso herói fica feliz com isso, pensando que é ótimo e finalmente está funcionando. E logo depois que a recuperação pequena é ativada, o foco de energia espiritual pequeno também é ativado, onde o poder interno dos membros da seita se recupera, e o Wang percebe que a sua energia Yang está voltando ao normal. E finalmente, depois de um bom tempo, a garota ficou completamente recuperada, ou pelo menos quase 100%, e ela fica chocada a ver as suas mãos e pés se curando automaticamente. E seu moleque vai até ela e começa a abraçá-la, falando que está muito feliz. Só que o velho ao lado do Wang pergunta se ele fez tratamento de King Kong, e o prota fala que foi mais ou menos isso aí. Então o velho começa a dar risada, e ri muito e muito alto, e fala que graças a ele viu um belo espetáculo hoje, e ele gostou muito dele, e agora ele entende porque o líder da aliança o favoreceu tanto, o que surpreende muito o Wang, falando que então ele conhece o líder da aliança, e o velho fala que parece que não se apresentou adequadamente, e o seu nome é Xiong Gamyong, o mestre do Salão do Dragão Amarelo, ou seria mais fácil entender como chefe da guilda do Salão Amarelo. E explicando para os leigos, o velho é muito foda. Mas logo depois daquilo, ainda naquela noite, a cena muda para outro local, na seita da Espada Branca, com o líder da seita falando para os 3 discípulos, que ele viu dizer que eles foram completamente humilhados por uma seita recém-criada, e o discípulo no centro pede desculpas ao líder da seita, enquanto o velho muito puto espeta uma espada bem na mão do discípulo, e o discípulo grita de dor, e o velho pergunta se por um acaso isso dói, e comparado à humilhação que ele enfrentou, essa dor não é nada. E logo os 3 discípulos pedem desculpas, e ele manda que seu subordinado leve os 3 para a câmara de punição, mas os discípulos começam a gritar que não, e eles pedem perdão só dessa vez, e ele pede que por favor, ele dê a eles mais uma chance, só que o velho não liga para nada e só vira as costas, falando que esse Baek Li Won, dessa seita do céu justo, deve estar preparado para a grande festa de boas-vindas que ele fez para ele, e ele é o Yu Yang, um nome de merda. E depois dessa cena, voltamos para o nosso garoto, encarando o velho e falando que então ele está dizendo que ele é o ancião do Salão do Dragão Amarelo, e o velho fala que é isso mesmo, enquanto o nosso garoto diz que tinha o pressentimento que esse velho não era comum, mas pensa que ele seria o líder do Salão do Dragão Amarelo, e logo a seu Ra dá um passo à frente, e fala que falhou em reconhecê-lo e pede desculpas por isso, pois ela foi rude, mas o velho simpático como sempre fala que não, ela não precisa fazer isso, e logo ele encara o nosso garoto, e pergunta o que ele acha em se juntar a eles, e eles podem ajudá-lo em qualquer coisa que ele desejar, e o Won pensa que uma grande guilda que fornece roupas e seda para a família imperial, muitos mestres estão afiliados lá, até citas famosas são cautelosas com eles, e a única palavra dele pode influenciar ambos os grandes poderes, a Aliança Murin e o Murin não ortodoxo, e certamente é uma grande oportunidade, mas não é o futuro que ele quer, então ele encara o velho e fala que ele realmente agradece a oferta, mas ele deve recusar, e ele acabou de aceitar o seu primeiro discípulo, e o velho bem puto pergunta se ele realmente ousa recusar a sua oferta, e o prota ele fala que sim, mas ao invés disso, ele deve considerar ele uma chance de negociar, e se ele fizer, ele dará a ele a glória digna do Salão do Dragão Amarelo, e o velho fica puto falando que mostrou a ele um pouco de favor, e ele ficou arrogante do nada, e ele pergunta se alguém como ele ousa conceder renome à sua seita, mas o prota fala que 10 anos, dentro desse tempo, ele construirá uma seita que ficará lado a lado, a parte ortodoxa e não ortodoxa do mundo, e ele pergunta se isso não seria um negócio justo, mas o velho fala que é ridículo, e uma seita que nem sequer realizou o ritual de abertura ainda, está afirmando que ganhará tanta fama em apenas 10 anos, mas Won fala que rapidamente, é isso mesmo, ele tem total confiança nisso, e o velho fica surpreso com isso e começa a dar risada, falando que ele realmente sabe como fazer uma grande promessa, só que o Won fala que a fama que ele prometeu não é pra ele, mestre da guilda, e o velho pergunta se ele tá brincando com ele ou algo do tipo, só que o nosso herói bem sério, manda que ele apresente ele ao
o seu discípulo. E o que ele quer negociar é o futuro do Salão do Dragão Amarelo, o que deixa o velho mais animado ainda, falando que então muito bem. Ele enviará aquele pirralho para sua seita em breve. E se ele vai fazer o negócio ou não, ele deixará ele decidir. Mas se a sua seita mostrar qualquer coisa que o decepcione no seu caminho, ele deverá arcar com as responsabilidades disso, encarando nosso prota bem sério, enquanto o Wong encara ele também bem sério, e fala que se é só isso, ele não precisa se preocupar. E então o velho fala que bom, isso é um contrato. Então ele começa a gritar lá pra fora, mandando que eles tragam a seda ali, o que surpreende muito os três. E assim que eles saem, vários caras se curvam ao mestre da guilda. E assim o velho fala para o nosso garoto que ele deve pensar nisso como um adiantamento, e é um presente pelo belo show que ele viu hoje. E ele pede que ele não recuse, enquanto o Wong fala que aceitará isso com gratidão. E ele pensa que ele tinha um certo palpite, mas não esperava que ele realmente estivesse tão perto. E agora, mais tarde de noite, o velho na sua carruagem lembra que ele usou de Sir, que considerará ele uma glória. E essa insolência é exatamente como ele. Então ele fala para o cocheiro que já que ele está fora de qualquer forma, ele gostaria de ver o rosto de um velho amigo antes de ir embora. E ele manda ele levá-lo para o caminho da Aliança Maligna, pois ele deve compartilhar uma bebida com o senhor da Aliança Maligna, porque já faz um tempo que eles não se veem. Então agora no outro dia, na mansão mal assombrada, o nosso garoto vestindo suas novas roupas, fala que ele gostou muito delas, e ela realmente fez um bom trabalho. E a Serra fala que é um alívio, e honestamente, é a primeira vez dela lidando com seda de alta qualidade. E o nosso prota fala que é muito confortável, e parabeniza ela pelo seu trabalho. Só que nesse momento o sistema diz que essa peça de roupa foi feita com maestria, e ele pode escolher sua recompensa. E ele pode escolher entre três: o pergaminho de alta qualidade, o elixir de talento de alta qualidade, e desbloquear traços únicos. E o nosso herói fala que eles são muito bons. E esse pergaminho e o elixir são muito excelentes. Mas o que ele quer é o desbloquear traços únicos, onde ele pode, a partir de agora, desbloquear traços únicos nos seus discípulos. E logo ele começa a encarar a Selha, que diz no sistema que a sua idade são 17 anos, e ela tem uma disposição transcendente, e mostra excelente aptidão como deus marcial. E devido ao treinamento dedicado a não fazer perguntas por um tempo, a inteligência dela diminuiu. E os seus traços são diligência, adversidade, flexibilidade e responsabilidade. E o nosso garoto começa a ler aquilo, e se pergunta se ele não pode selecionar o que ele quer. Mas logo o sistema diz que o discípulo precisa aumentar o seu nível primeiro. E o nosso prota fala que isso é muito mesquinho da parte dele. Mas ele percebe que não tem jeito. Ele terá que treinar a Selha até ela poder abrir o seu traço. Então ele fala que tudo bem, eles vão começar hoje o treinamento dela. E ela fala que sim, um pouco nervosa. E ela começa a pensar que a partir de agora ela realmente vai começar a aprender artes marciais. E ela se pergunta se ela vai ser boa nisso ou não. Mas o líder da seita ajudou ela muito. E ela não pode estragar tudo, pois ela quer muito ajudá-lo. Mas ela pensa que certo, ela pode confiar no líder da guilda e se preocupar com isso depois. E ela é muito animada, pergunta para o mestre Wong o que ela vai aprender hoje. E simplesmente ele fala para ela que será a postura do cavalo, fazendo ela ficar nessa postura por várias horas. E ela fala bem desanimada que achou que ela aprenderia algo real dessa vez. E ela pergunta se é só isso. Mas ele fala para ela que esse é o melhor treinamento fundamental para aumentar a sua resistência. E por enquanto ela deve se concentrar em aumentar a sua resistência e conseguir durar cada vez mais tempo. Mas ela pergunta quanto tempo ela precisa ficar assim. E ele fala que é só uma horinha e nada mais. E ela fica bem nervosa com isso. Mas fala para o líder da seita que alguém como ela, sem experiência nenhuma, se realmente pode aprender artes marciais. E nosso prota fala que é claro. E ela tem um corpo em extremo, o que é muito roubado. E esse corpo naturalmente acumula poder interior no corpo. E mesmo que esse poder se incline para o Yin, uma vez que o Sudaitan se forme, ele se estabelecerá imediatamente. E ele pensa em um corpo em celestial inato, que atrai Yin ao extremo. Ele não pode deixar uma criança com tanto talento escapar das suas mãos assim. Só que para a surpresa do Wong, alguém começa a bater na porta. E de uma vez o vendedor entra, chamando pelo prota. E ele vai em direção a ele entregando o pergaminho. E fala que a seita da espada branca enviou isso pra ele. E ele pergunta se por um acaso ele conhece o líder daquela seita. Enquanto o nosso garoto se pergunta como assim líder da seita branca e quem são eles. Mas o irmão da Selha fala que são aqueles caras de ontem. E assim o prota percebe que o assunto deve ser sério. Então ele pega o pergaminho e começa a ler. E ele que a seita da espada branca está realizando competição marcial. E eles querem que ele participe. E o Yang começa a falar que a seita da espada branca é o poder que controla essa região. E a personalidade do líder da seita é tão famosa quanto o seu nome. E rumores dizem que ele gosta de usar duelos como desculpa para derrubar seitas pequenas. E normalmente eles mirariam em seitas menores ou similares a eles. Mas dessa vez ele se deu o trabalho de mirar em um novato insignificante como ele. Só que o prota fica muito puto perguntando como assim insignificantes e como ele ousa insultá-los. E o Mano nervoso fala que não é isso, é um mal entendido. Só que o nosso prota não liga pra porra nenhuma e fala que é como ele disse. O objetivo principal deles é humilhar a sua seita em ascensão. E até que parece um pouco divertido. E ele fala que ótimo, é uma chance perfeita para torná-los famosos. Só que a Selha lá atrás pergunta se vai ficar tudo bem mesmo. E são só eles dois, o líder da seita e ela. E ela pode apenas atrapalhar. Só que o prota pergunta do que ela tá falando. É somente ela que vai entrar sozinha, como a discípula principal. E a Selha fala que entende, então ela vai se esforçar ainda mais sozinha. Só que depois que ela pergunta sozinha, ela entra em choque percebendo que então ela tá muito fodida agora. E pergunta para o seu mestre se ele ficou completamente maluco de enviar ela sozinha para lutar contra todos. E depois que a Selha fica completamente desesperada, agora no final do dia, ela vai para o seu quarto e se deita no chão, falando que a sua resistência definitivamente caiu. Mas ainda assim, ela se pergunta se não é demais só ficar na postura do cavalo. E ela nem sequer mesmo conseguiu balançar uma espada por uma hora por completo hoje em dia. E além disso, tudo que ela aprendeu foi um movimento básico de corte, que até crianças fazem. E o torneio é menos de 2 semanas. E elas perguntam o que diabos o líder da seita tá pensando, enquanto ele só pede para ela sorridente que ela não se preocupe. Só que nesse momento ela se levanta
levanta e fala que acha que vai lá puxar uma briga. Então ela vai em direção ao quarto do mestre e ela percebe as luzes acesas e pelo visto ele não tá dormindo. E chegando lá ela chama por ele inocentemente. Só que para a surpresa da Seo-ha, o nosso garoto tá muito concentrado, costurando uma roupa, enquanto ele fala que isso é mais difícil do que ele esperava. E ele começa a falar sozinho, que ela deve estar começando a se questionar sobre o treinamento da postura do cavalo agora. E antes disso ele deve se apressar e terminar o uniforme de artes marciais para a Seo-ha. E ele espera que ela goste disso. E simplesmente a Seo-ha vai saindo de lá sem falar com ele, enquanto o nosso garoto fica surpreso com o sistema falando que o traço de responsabilidade da Seo-ha está prestes a despertar. Enquanto ele fica em dúvidas perguntando o que está acontecendo de repente. Mas finalmente 2 semanas se passaram, e agora no dia do torneio da seita da espada branca, um daqueles caras fazendo as inscrições pergunta por que o líder da seita de repente está realizando um torneio. Isso não é suficiente apenas ter uma partida amistosa com aquela seita do céu alguma coisa. Mas o grandão fala que rumores já estão se espalhando, que os seus discípulos estão apanhando por aí, e ele planeja fazer um exemplo deles na frente de todas as outras seitas, para que eles entendam o que acontece quando você desafia a seita da espada branca. E o discípulo arrogante fala que não sabe quem são eles, mas parece que eles esqueceram o seu lugar. Só que nesse momento o nosso garoto Seo-ha aparece na frente deles, enquanto ela pergunta se ela deve assinar ali, e o discípulo fala que é isso mesmo. E ele começa a olhar pra ela e se pergunta se essa seita escolhe os discípulos com base na aparência, e ela parece muito fofa. Mas aquele moleque lá atrás começa a querer as roupas da Seo-ha e se pergunta por que é tão grande assim. Enquanto o nosso garoto um pouco nervoso pergunta pra Seo-ha se ela gostou das roupas, e ela fala que a costura tá meio torta, mas mesmo assim, ela amou muito. E finalmente no início do torneio, o líder da seita da espada branca dá um passo à frente e fala que agora ele vai começar o torneio da espada branca. E esse evento é para fortalecer a amizade entre as seitas ortodoxas. Ou não também, pois ele só quer se mostrar sendo melhor. Mas ele vai lá e fala que também tem um palco para os novos talentos que liderarão o futuro. E ele preparou para eles um pequeno presente. E a multidão em volta fica eufórica se perguntando se aquela é realmente uma pílula azul inferior. E o sistema explica para o prota que uma pílula azul inferior é uma das 2 pílulas de elixir criadas por Udang. E se ingerido, ele solidifica o fluxo de Ki e auxilia no refinamento do núcleo de Ki. Então nesse momento o velho líder fala que o vencedor do torneio será premiado com a mesma pílula azul inferior, o que anima todos os participantes. Só que lá atrás outro discípulo aparece, falando que os preparativos para o sorteio já foram completos, enquanto o líder fala que eles são os completos idiotas. E ele fala com um sorrisinho arrogante que vai garantir que eles nunca mais ousem desafiar a seita da espada branca novamente. E ele começa a gritar igual um maluco completo, que ele vai mostrar a eles a diferença esmagadora de poder. E finalmente agora começa o evento de duelo, a fase preliminar da área 3, com a Seo-ha esperando a sua vez ainda um pouco nervosa, e ela pergunta para o seu mestre se ela realmente pode fazer isso. Enquanto o nosso garoto fala que apenas ela deve se lembrar do seu treinamento duro, mas ela fala que a única coisa que ela aprendeu foi a postura do cavalo, enquanto ele só manda ela confiar nele, aquele que treinou ela. E ele garante que ela se tornou muito mais forte do que antes. E ela pergunta bem em dúvida se é sério mesmo. E ela fala animada que não acredita muito nisso, mas ela dará o seu melhor. E ele fala que muito bem. E a partir de agora, começarão as preliminares. E simplesmente a Seo-ha já sobe no palco. E aquele outro discípulo fala que ele é o discípulo da 3ª geração da seita da lua azul, o Cheong-san. E a Seo-ha fala que ela é a Seo-ha da seita da espada justa. E esse discípulo arrogante fala que olhando pra ela, parece que ela nem chegou a empunhar uma espada direito até agora. E ela fala que é isso mesmo. Ela tá aprendendo só faz um mês. E o moleque fala que ela deve ter perdido a cabeça por entrar nesse evento do nada. Então ele vai ensinar pra ela uma lição que ela nunca esquecerá. E ele manda que ela ataque com toda a sua força. E assim que o juiz dá o sinal, a Seo-ha avança pra cima dele com toda a sua força. E com um golpe muito forte, ela quebra a arma dele e também com certeza o seu estômago, jogando ele pra fora da arena. E o juiz fica em choque falando que nem ferrando, isso é impossível. E como ela fez isso? E o público em volta fica em choque, falando que isso é inacreditável. E a luta foi decidida em um único golpe. Só que o nosso garoto no meio da multidão fala que foi por isso que ele falou pra ela acreditar em si mesma. E assim o juiz dá um passo à frente e fala que a vencedora é a Seo-ha, da seita do céu justo. E a garota fica bem feliz. Enquanto o nosso prota pensa que nas últimas 2 semanas, ele ensinou a Seo-ha a mentalidade do artista marcial. E golpear com toda a força é mais difícil do que parece, especialmente para iniciantes dessa idade. E a maioria deles não consegue usar sua força total, com medo de machucar o oponente. E em resumo, é que a Seo-ha, ao contrário dos outros, foi capaz de usar toda a sua força. Então ele vai derrotando 1, 2, 3, 4 discípulos seguidos, sem sofrer um único arranhão. E ele é muito animado a falar que venceu mais uma vez para o líder da seita. Enquanto ele fala que sim, ela passará facilmente pelas primeiras rodadas. E enquanto isso, o Prodinha vai pensando que agora ele não precisa se preocupar com a Seo-ha, e ele deveria dar uma olhada em volta e ver se tem alguém interessante por ali. Só que depois da luta da Seo-ha, é a luta do Jing Wang, da seita da espada justa. E o nosso garoto fica surpreso com a luta de um dos discípulos daquela seita idiota. E logo ele percebe que o moleque é bem forte, desarmando o adversário muito rapidamente. E depois ataca ele na sua cara. E depois que o cara cai no chão e fala que se rende, o maluco fala que render é o cacete. E começa a espancá-lo com a sua espada, sem piedade alguma. E depois de quebrar grande parte dos seus dentes, o juiz fala que a luta tá decidida e o vencedor é o Jing Wang, da seita da espada branca. E o nosso garoto pensa que esse garoto é realmente problemático. E lá atrás a Seo-ha vai correndo na direção dele. E finalmente chegando ao nosso garoto, ela fala para o mestre Won que ela chegou ao torneio principal, enquanto o Proto fala que ela fez um bom trabalho. E ela fala que venceu facilmente assim como ele disse. Enquanto ele fala que ela fez um bom trabalho. Só que a Seo-ha olha para o lado e encara o discípulo da seita da espada branca. E se pergunta que intenção assassina desagradável é essa. E parece estar vindo daquela pessoa. E ela pergunta quem é aquele. E o nosso garoto fala que provavelmente é que ela vai enfrentar na rodada final. Só que para surpresa dos dois, aquele velho líder aparece, parabenizando por avançar para o torneio principal. E o velho fala que pede desculpas pela grosseria dos seus discípulos naquele dia. Enquanto o Proto manda ele não se preocupar com isso. Mas certamente parece que seus discípulos precisam
preciso de alguma educação. E o velho puto coloca a mão no ombro da Seo-ha e fala que essa garota chegou à rodada principal. E é realmente impressionante. Mas no entanto, seu oponente é o Won-Gi-yeon. E ele acha que talvez seja o fim da linha pra ela. Mas ela tem talento. E se ela tiver vontade, ela pode se juntar à seita da espada branca quando ela quiser. Só que para a surpresa do velho, o nosso garoto bate na mão dele e fala que agradece por pensar tão bem dela. E os discípulos da seita da espada branca também não foram tão ruins. E o velho pergunta como assim não foram tão ruins. E nesse momento ele chama o Wang Pao. E aquele brutamonte desaparece. E o velho manda que ele escolte eles para os seus aposentos. E o garoto fala que tudo bem. Enquanto o velho líder pede que, por favor, eles aproveitem o resto do evento. Só se eles puderem, é claro. E se o Wang Pao dá o passo à frente e fala que ele é um discípulo da primeira geração da seita da espada branca, ele vai levá-los para sua estadia. E esse sistema aparece indicando esse garoto e descreve que a sua constituição muscular é excelente. E graças ao seu talento excepcional, ele compreende e domina técnicas rapidamente. E esse Wang Pao vai direcionando os dois até um quarto, enquanto o nosso prota agarra o garoto e fala que ele é bem alto e tem uma estrutura impressionante, o que deixa o moleque muito assustado. E simplesmente ele começa a correr, falando que esse é o quarto de hóspedes que eles usaram por enquanto. Só que lá do lado do prota, a Seo-ha fala que a propósito, ela quer saber sobre o seu próximo oponente. E o prota pergunta o que ela acha daquele cara, aquele chamado Wang Pao, o que ela acha dele ser o seu novo discípulo Júnior, o que surpreende muito a Seo-ha, pois ela não estava falando dele, e sim do outro discípulo psicopata que espanca todos. E agora a cena volta para um pouco no passado, com o líder da seita da espada branca, falando com Wang Pao, perguntando qual era o seu nome, e ele falava que era Wang Pao. E o líder falava animado com esse garoto que ele era grande para as crianças da sua idade, e tem bons músculos também, e ele pode ter algum talento, então ele quer que ele se torne discípulo da sua seita, o que surpreendeu muito o Wang Pao, ficando muito agradecido por essa oportunidade. Mas depois de um tempo, por um único momento, depois de ter perdido para um irmão mais novo, ele foi humilhado por esse mesmo cara. Enquanto todos diziam que era incrível ele ter vencido alguém com 3 anos a mais do que ele. Só que o Wang Pao caído no chão mandou ele esperar um pouco, pois isso é só um treinamento e não era pra ser levado a sério. Mas logo acima deles, observando todo, o líder da seita ficou decepcionado com aquilo, falando que ele estava errado desde o início. Ele nunca pensou que ele fosse tão fraco por dentro, o que surpreendeu muito o Wang Pao, com o chefe da seita falando que ele deve passar o resto da sua vida limpando a bagunça dos seus irmãos mais novos. E essas lembranças se transformaram em um pesadelo que ele teve logo de manhã cedo. E se ele acorda ofegante com muito medo daquilo acontecer novamente, e decepcionar o seu líder da seita. Só que na frente dele o discípulo que o espancou fala que então ele já acordou. E o Wang Pao pergunta o que o traz ali. E o moleque fala que ele viu ele para se aquecer um pouco antes da sua próxima batalha. Só que o Wang Pao pede desculpas a ele e fala que não está se sentindo muito bem hoje. Mas o moleque pergunta se ele realmente acha que ele se importa com isso. E ele está dizendo que ele precisa se aquecer agora. E a única coisa que serve nele é o seu corpo gigantesco. E o mínimo que ele pode fazer é ajudar em momentos como esse. E o Wang Pao, que não tem muito o que fazer, fala que tudo bem então. Enquanto o moleque manda ele acompanhá-lo, pois ele quer se aquecer logo. Então mais tarde, no mesmo dia, todos estão reunidos no palco principal da competição. E assim o Won começa a falar com a Seo-ha que aquele Won-Gi-yeon é o seu próximo oponente. E ele usa a espada da ilusão. E tem muitas variações dela. E é bem difícil saber onde ele está mirando. Contudo, trata-se de um estilo que expõe diversas falhas, se não for feito com precisão. Então ele pergunta o que ela acha que ela deve fazer para derrotar uma ilusão como essa. E a Seo-ha fala que tentar não ser enganada. E o nosso garoto fala que ela tá correta por um ponto. Mas é um jeito muito mais fácil pra ela agora. E simplesmente ele explica pra ela como derrotar aquele garoto. Enquanto fala confiante que com isso, ela definitivamente vai vencer aquele Won-Gi-yeon. E ele só pede pra que ela confie nele. E a garota muito animada fala que sim, ela confia plenamente no seu mestre. E lá do lado aquele vendedor aparece, falando que ele já está nas semifinais. E isso é realmente impressionante. E pensar que ele conseguiria tanto com apenas aquela criança em apenas um mês. Ele realmente tá de parabéns. Só que o Proto pergunta como assim parabéns? E ele se traz os parabéns amanhã, depois que ela ganhar a final. E o Iriang pergunta se ele realmente tá falando sério sobre isso. Então logo depois disso, a cena corta para cima do palco, com aquele moleque falando que elogia ela por chegar tão longe. Mas a sua sorte acaba ali. E todos lá embaixo preveem a sua derrota. Só que a Seo-ha fala que ele tá enganada, pois o líder da sua seita acredita nela também. E o moleque fala que tá o mestre e tal discípulo. E eles dois estão fora de si. E logo o juiz dá o sinal para a partida começar. E sem pensar duas vezes, a Seo-ha parte pra cima do moleque, falando que vai vencer a luta de hoje. E nesse momento, as duas espadas se chocam. Enquanto o garoto fala que ela realmente tem coragem, ele vai admitir isso. E por outro lado, a Seo-ha pensa que é como esperado de um discípulo da seita da espada branca. E seus fundamentos estão em outro nível. E ela tá ficando sobrecarregada com esses ataques. Enquanto o moleque pergunta se ela já desistiu. Mas a Seo-ha não fala nada. E pensa que se ela não consegue saber o que é uma finta ou um ataque real, o que ela deve fazer é defender a linha central. E logo o moleque ataca a Seo-ha, mas ela consegue bloquear o ataque muito rapidamente. Só que ela é jogada alguns passos para trás. E o moleque fala que ela bloqueou isso e ela é realmente especial. E parece que ele acabou subestimando ela. E logo ele pergunta que tal isso. Com várias espadas ilusórias, avançando pra cima da Seo-ha. E quando a espada chega próxima dela, ela percebe que parece meio que uma gosma. E ela vai lembrando das palavras do líder, o Won, quando ele falava que aqueles que usam a espada da ilusão normalmente são mais fracos em combate corpo a corpo. Então ele vai tentar manter alguma distância contra ela. E se a sua espada conseguir apenas alcançá-lo, ela pode vencer com certeza. Então a Seo-ha fica confiante lembrando disso. E fala que ela está apenas começando. E simplesmente ela começa a correr em várias direções, tentando enganá-lo. Enquanto o moleque fala que ela não é nada mal, mas ela ainda é mais fraca do que ele. Só que rapidamente ela consegue bloquear os ataques e também desviar de alguns, enquanto ela vai chegando cada vez mais próximo. E o moleque, percebendo isso, pede desculpas, mas os seus movimentos são muito óbvios. Então finalmente ele consegue acertá-la. E lá embaixo o Iriang fica bem preocupado. Só que ele encara o Won e percebe o nosso garoto muito confiante. E na arena o moleque fala que ele venceu, com a Seo-ha ofegante no chão.
mas obviamente ela ainda não desistiu. E o garoto fala que ele tinha algumas expectativas, mas a luta acaba por ali. Só que a Seoha fala que não, ainda não acabou, se levantando novamente. E o garoto fala que ela mal consegue ficar de pé, e o que ela acha que pode fazer com isso. Só que para a surpresa do moleque, a Seoha agora tem 2 espadas, e vai pra cima dele com tudo. Enquanto ele fica preocupado pensando que ele tá muito ferrado agora. E a Seoha cara a cara com ele fala que isso termina aqui, com a sua vitória. Então ela usa a forma azul básica, a segunda forma, o corte final, dando um super golpe na sua cara, jogando o moleque pra longe da arena. E lá atrás, o Iryoung fica bem animado com essa vitória da Seoha, enquanto o nosso garoto fica satisfeito com a sua discípula. Só que para a surpresa dos dois, logo atrás deles o Gui começa a gritar que isso é trapaça, e finge que perdeu para atrair o inimigo, e emboscá-lo quando ele se aproxima. Isso com certeza é trapaça. E o Prota fala que ele tá apenas sendo mesquinho. Mas o discípulo pergunta de que outra forma ele poderia ser derrotado por um jovem como aquela. Só que o nosso garoto rebate ele novamente, perguntando se a seita da espada branca é tão rude como sempre. E um mero discípulo discutindo com o líder de uma seita. É realmente vergonhoso. E logo atrás daquele discípulo, o seu mestre aparece, fervendo de raiva de novo. E assim o velho dá um passo à frente e pede que por favor ele perdoe a grosseria do seu discípulo. Enquanto o discípulo fica em choque escutando isso. Só que o seu mestre manda ele calar a boca e fala que foi culpa dele achar que aquela garota tinha perdido. E a seita da espada branca aceita essa derrota. Então nesse momento o juiz fala que a Seoha da seita do céu justo venceu a luta. E lá de cima dá tchauzinho para o Won, enquanto o nosso garoto fala que ela fez um ótimo trabalho. Só que lá atrás de todos observando essa luta, o Wang Pao vai caminhando bem tristinho. E ele passa pelo seu líder da seita, enquanto o líder o para e fala para o Wang Pao envenenar a comida daquela garota com veneno de paralisia. E só precisa ser o suficiente para que os movimentos dela amanhã sejam bem mais lentos. O que surpreende muito o garoto perguntando se ele realmente tem que fazer algo assim. E o velho fala que nem vai ser o suficiente só derrotá-lo. E ele manda ele dizer ao Jing Wang para quebrar todos os seus membros sem qualquer chance de recuperação. Só que o Wang Pao muito nervoso fala que não pode fazer algo assim. Mas rapidamente ele leva um tapa na sua cara, com o velho falando que ele é um completo idiota e imprestável. E se ele não tem talento, ele deveria ao menos seguir as suas ordens. E é por isso que ele está sendo ultrapassado pelos seus irmãos mais novos. Só que para a surpresa do velho lá atrás, nossa garota aparece, falando que tem disciplina em seus discípulos de forma bastante rigorosa. Enquanto o velho encara nosso prota bem puto, chamando ele de líder da seita do céu justo. E é engraçado que ele esteja ali. E assim o velho dá um passo à frente falando que é rude da sua parte interferir, ainda mais nos assuntos que não são seus e são de outras seitas. Só que o Won fala que não sabe da situação toda, mas ele pergunta se isso não é duro demais com ele. E o velho fala que o dever de um líder da seita é disciplinar até mesmo um discípulo defeituoso, sem nunca abandoná-los. E ele manda ele cuidar da sua própria vida e continuar o seu caminho, pois isso não lhe interessa. Só que o Won fala que não, ele veio ali porque tem assuntos a tratar com ele, o líder da seita da espada branca. E o velho pergunta como assim com ele, enquanto o nosso prota aponta para aquele garoto e manda ele entregar o Wang Pao para a sua seita, o que surpreende muito o velho perguntando como assim. Mas escutando isso, o moleque fica muito nervoso e pergunta como assim do nada. E o Won fala que parece que os métodos da sua seita vão servir melhor para ele do que a seita em que ele está agora. E o velho pergunta o que ele acabou de dizer, e se ele já ficou tão próximo assim da seita do céu justo. Só que o Wang Pao fala que não é isso, ele nunca foi próximo dele. Mas o líder da seita fervendo de raiva fala que bem, ele aceita a sua proposta. Entretanto, ele não pode entregar o seu discípulo querido sem motivo, e que tal eles fazerem uma aposta. E o Won pergunta que aposta ele quer, e o velho fala que a Seoha é um talento desperdiçado na sua seita tão pequena, e a seita que ganhar o duelo vai levar um discípulo da seita oponente, o que deixa o Wang Pao mais nervoso ainda. E o velho fala que diz isso pois ele sente pena dela, então ele pede que por favor ela não se ofenda. Mas o Won fala que tudo bem então, e assim seja, o que surpreende muito os dois, com o Wang Pao falando que ele está indo longe demais com essa piada, e ele pede para ele parar com isso. Só que o velho líder vai embora sem olhar para trás, falando que ele está ansioso por isso, e até mesmo o único discípulo que ele tem vai desaparecer em breve. E esse nosso garoto vai até o Wang Pao e pergunta por que ele acha que ele o escolheu, e ele fala que é claro que é um motivo pelo qual ele deixou que ele levasse. Ele manda ele pensar bem nisso. Então finalmente o dia do grande duelo chegou, e o nosso garoto fala com a Seoha que ele não quer pressioná-la, mas ele pergunta se ela acha que ela consegue vencer esse duelo, e ela fala um pouco nervosa que é claro que ela fará o seu melhor, mas ele mesmo disse que as chances dela eram de 50-50, e o nosso herói fala que é isso mesmo, mas se for ela, ele tem certeza que ela consegue, pois ele confia 100% na sua discípula, o que surpreende muito a Seoha, falando que então ela vai tentar fazer isso. E logo o sistema diz que à disposição da Seoha, a semente da responsabilidade germinou, e na parte de cima da arena, o líder fala com aquele Jing Wang para ele não baixar a sua guarda, e o moleque fala que é claro, e o velho fala que eles não podem ser humilhados ainda mais, e ele deve vencer a qualquer custo, e o garoto fala que sim, ele vai acabar com ela, e indo até a arena ele passa pelo Wang Pao, enquanto o Wang Pao manda ele ter cuidado nessa luta, mas o moleque fala que não vai ser descuidado como o Wong Yon, e ele só está superestimando a sorte de alguns oponentes com alguns truques baratos, e o moleque fala bem sério e puto que ele vai quebrar todas essas falsas esperanças deles. Então finalmente acima do palco os dois se encaram, e assim o Jing Wang fala que ela chegou até as finais, contra a seita da espada branca, e ele elogia ela por isso, mas a sua sorte acaba por ali, enquanto a Seoha fala que ninguém sabe quem é o melhor até acabar, mas o moleque fica puto escutando essa confiança dela, e percebe que ela provavelmente irá evitar um confronto direto, e a energia interior de um iniciante só permite técnicas furtivas. Só que para a surpresa do garoto, ela avança pra cima dele sem pensar duas vezes, e logo depois ataca ele rebatendo a sua espada, enquanto ele percebe que essa mulher tem uma energia interna mais forte do que ele esperava. E o oponente que assume que você não tem energia interior, é natural pensar assim, mas obviamente ele não sabe que ela tem uma constituição in extrema, onde ela acumula energia interna naturalmente. E a Seoha muito concentrada sabe que ela só tem uma chance nessa luta, então ela parte pra cima com tudo para atacar e acabar com tudo de uma vez. Só que o moleque rapidamente consegue desviar do ataque, e depois dá um soco no braço
braço dela, jogando ela pra longe. Enquanto ele fala que admite que a sua energia interna está acima da média, mas entretanto ela ainda é uma iniciante. Então ele já ataca ela rapidamente, enquanto Seu-Ha tenta bloquear o ataque, mas ela percebe que ele é muito mais forte do que ela, e assim ele vai dizendo que vai acabar com ela em 10 segundos. Mas a Seu-Ha, muito concentrada, pensa que ela não pode perder assim, e nesse momento o sistema diz que o traço responsabilidade foi ativado, e a diligência e a adversidade foram confirmadas, e o traço responsabilidade assume o centro, enquanto as três se fundem em uma nova disposição, e logo a Seu-Ha recebe uma característica única, chamada de mente clara, e logo depois ela consegue ver os movimentos do garoto claramente, diante dos seus olhos, e o sistema explica que em situações extremas, o raciocínio e o julgamento são intensamente aprimorados, e logo depois que isso é ativado, aquele moleque ataca Seu-Ha com toda a sua força, tirando a sua espada, enquanto ela grita que não, e percebe o garoto carregando um poder intenso, pronto para quebrá-la em pedaços, e assim esse psicopata fala que ela saiu bem até ali, e ele elogia ela por isso, mas esse é o fim, e ele quer ver se ela pode aguentar esse ataque dele, e a Seu-Ha fica preocupada com isso, pois percebe que isso vai ser muito forte, enquanto o moleque avança pra cima dela falando que a luta acabou, e o nosso prota no meio da multidão grita pela Seu-Ha, mandando que ela saia dali, só que a Seu-Ha vendo o ataque indo na sua direção, ela lembra das palavras do On, falando que confia nela, e logo depois daquilo acontece uma grande explosão, o que deixa todos preocupados, principalmente o On, e lá em cima o líder da seita fica em choque vendo aquela cena, se perguntando se essa é realmente a arte da energia do Wind gelado, com a Seu-Ha ativando a arte azul básica, a terceira técnica, o ponto único, onde ela conseguiu bloquear facilmente o golpe daquele garoto, e ela fala muito animada que tá com um pouco de frio, e simplesmente ela vai cair no chão ofegante, enquanto o nosso herói vai correndo atrás dela, e ele já pula na arena para agarrá-la, só que o juiz surpreso com isso fala que ele não pode fazer algo assim, só que o nosso garoto muito puto, pergunta se ele não consegue ver o resultado que já foi decidido, com aquele Jin Wang já caído no chão, estando desmaiado, e o juiz preocupado com isso, anuncia a vencedora que é a Seu-Ha, da seita do céu justo, deixando a plateia muito eufórica, só que nesse momento na arquibancada, aquele velho rangendo os dentes, fala que a seita da espada branca foi humilhada novamente, e ele não pode aceitar algo assim, e o nosso prota lado da Seu-Ha pergunta se ela consegue ficar de pé, enquanto ela olha pra ele e fala que cumpriu a sua promessa, deixando o nosso garoto bem surpreso com isso, e fala que realmente seu discípulo é bem forte, e nesse momento a plateia em volta fica muito animada, pois aquela luta foi muito foda, e logo nosso garoto manda eles anunciarem o vencedor ali, levantando o braço da Seu-Ha como se fosse uma luta de boxe, e anunciando que o vencedor do torneio marcial da espada branca é a Seu-Ha da seita do céu justo, deixando a garota mais animada ainda, e nesse momento ele fala para todos ouvirem, que ele, o líder da seita do céu justo, gostaria de dizer algumas palavras, que daqui a um mês será realizada a cerimônia de fundação da sua seita, e ele pede a presença de todos, o que surpreende muita multidão em volta, percebendo que então eles nem ainda realizaram a cerimônia de fundação da seita, e realmente a seita da espada branca perdeu para uma seita totalmente nova, só que nesse momento o velho líder lá atrás, muito puto, fala que ele tá usando mesmo a sua seita para o estabelecimento da sua própria seita, se mencionar que ele esteve escondendo a arte da energia ingélida esse tempo todo, e ele pergunta como é que ele usa agir assim para enganá-lo, mas antes que ele pudesse atacá-los, o Wang Pao dá um passo à frente agarrando o braço do velho, e o líder pergunta o que ele está fazendo, se ele realmente ousa traí-lo, mas o moleque fala para o líder da seita que é ele que deve manter a sua dignidade, só que o velho perde a cabeça na hora, e fala que então ele quer defender a seita do céu justo na sua frente, e já parte para atacar o Wang Pao para matá-lo, enquanto fala que traidores devem ser executados imediatamente, só que para a surpresa de todos, o nosso garoto aparece na frente bloqueando o ataque do velho, enquanto o velho grita pelo nome do prota, e o On pergunta qual é o significado disso, e o Wang Pao agora é um discípulo da sua seita do céu justo, e ele deve tratá-lo com respeito, mas se por um acaso ele estiver insatisfeito com o resultado da partida, ele vai enfrentá-lo diretamente, claro, se ele quiser apanhar muito, e o velho percebe a força do On apertando seu braço, quase quebrando ele por completo, e ele muito puto com isso fala que é uma droga, e manda ele fazer o que ele quiser, só que o Wang Pao lá atrás grita pelo seu líder, mas o velho fala que não suporta olhar pra ele de novo, e manda ele sair da sua frente, só que ele se vira para o On, e fala que nunca jamais esquecerá como ele humilhou hoje, e depois que ele vai embora, o nosso prota vai até o Wang Pao, e pergunta se ele tá arrependido, mas o grandão fala que não é isso, e só que ele não sabe se alguém como ele, que não tem nenhum talento, pode realmente recomeçar, mas o prota fala para o garoto que ele já é um ótimo artista marcial, o que surpreende muito o Wang Pao, com o nosso herói dizendo que ele vai provar isso pra ele, e logo ele começa a ter lembranças do líder da seita falando que ele era inútil, e aquele seu amigo discípulo usando ele como um saco de pancadas, enquanto falava que a única coisa boa nele era o seu físico, e ele era medíocre e idiota, e logo ele fica muito emocionado pelas poucas palavras do On, e recuperando a sua confiança, ele fala para o On que vai se esforçar daqui pra frente, para não envergonhá-lo, e observando tudo lá embaixo, o Yang fala que mesmo que a Seu-Ha tenha ganhado, o seu mestre ainda levou todo o crédito da partida. Então agora vamos para um pouco no futuro, 2 semanas depois, e na mansão, o Wang Pao tá praticando o movimento celestial, a pose do cavalo, e ele pergunta para a Seu-Ha muito incomodado se além dessa pose do cavalo, eles não fazem outras coisas, e ela fica muito animada pois ele chamou ela de irmã sênior, e manda ele continuar assim, enquanto ela explica para ele que ele deve sempre valorizar, começar do básico bem do início, para ir melhorando aos poucos e ficando cada vez mais forte, e ela manda ele não ter pressa, pois se ele continuar se esforçando, ele poderá um dia ser como ela, onde basicamente ela tem 2 meses de treinamento, enquanto ele tem 8 fucking anos. Mas logo depois ele fala que ainda assim, quando se trata de treinamento físico, ele tá muito confiante, e ela pergunta se é sério, então ele pode buscar água sozinho, e o nosso prota lá no canto observando os dois, começa a ler os status do Wang Pao, onde ele tem 21 anos, e os seus pontos fortes é a sua excelente condição física, e o talento excepcional para compreender fundamentos e formas, e de pontos fracos é a sensação de energia extremamente baixa, e o acúmulo
ciclo lento de energia interna, que pode ser compensado por um foco na energia espiritual. E os traços que ainda não foram ativados é a timidez, devoção e o autocontrole. E o líder 1, observando os três, vai pensando que é como esperado do seu próprio julgamento. Ele sempre está correto. E o talento do Wang Pao reside na compreensão de técnicas e manter o foco inabalável. Além disso, ele tem uma grande resistência física, que pode apoiá-lo nisso. E a primeira foi a Seu Ha, e agora tem o Wang Pao. E ele realmente tem um olhar apurado para o talento, ou também a ajuda do sistema. Só que lá atrás aquele Iriang aparece, perguntando como estão os preparativos para a cerimônia de fundação da seita. Enquanto o nosso garoto agradece o Iriang, e as coisas estão indo bem graças a ele. Mas ele pede para ele não se portar com ele por enquanto. Ele é apenas um investidor. E graças à publicidade do concurso de artes marciais, eles receberam uma enxurrada de cartas de inscrição. E o nosso garoto fala que parece que o efeito da promoção está dando muito certo. Mas o Iriang fala que, entretanto, entre as cartas, ele recebeu uma ordem da Aliança Morin. E logo o nosso garoto começa a ler aquela carta. Mas ele fica sério depois que termina. E ele começa a ficar muito puto amassando aquela carta. E o Iriang pergunta o que aconteceu. Enquanto o nosso garoto que manda a carta diz que eles emitiram a solicitação de revisão de plágio em relação às artes básicas do clã Baek Lee. O que surpreende muito o Iriang, que fala que já fazem 15 anos desde que ele saiu do clã Baek Lee. E ele fala que isso não é nada típico dos anciões. Só que o nosso prota responde que não, é exatamente a cara deles. E eles escolheram atacar quando seu oponente estava desprevenido. E justo quando estava tudo indo bem, aconteceu uma merda dessa. Eles realmente são muito problemáticos. Mas é claro que o nosso garoto sabe que as artes marciais da seita do Céu Justo são o ápice dos seus 15 anos de iluminação. E não há um único vestígio das artes marciais do clã Baek Lee neles. Entretanto, se o espírito da aliança ficar do lado do clã Baek Lee, será difícil evitar uma ação de plágio. E se ele falhar na avaliação, ele não só será impedido de transmitir suas artes marciais, mas também tomará uma enorme taxa de indenização. E pra ele isso é o mais importante, pois o seu querido dinheiro vai embora. E ele sabe que mesmo que ele tente novamente mais tarde, a avaliação será rigorosa da próxima vez. Mas lá atrás, o Wang Pao entra na sala, chamando pelo líder da seita, enquanto o Iriang só fala que está indo embora. O nosso garoto continua pensando que eles certamente irão interferir na cerimônia de fundação. E ele precisa garantir que eles não tenham absolutamente nada para acusá-lo de plágio. E isso inclui verificar as artes marciais básicas de outras seitas também. E o problema é onde ele consegue essas artes marciais básicas. E logo atrás dele, o Wang Pao continua chamando pelo líder da seita. Só que nesse momento, para a surpresa do prota, a Seu Ha entra de uma vez, assustando os dois. E só fala para ele que eles têm visitantes. Enquanto ele pergunta como assim visitantes. E finalmente, indo até a porta, o nosso garoto encontra duas pessoas. E aquele cara fala pra garota que ele realmente comprou uma mansão inteira. E cara a cara com os dois, ele reconhece eles rapidamente. Como o cara sendo Nangong Wol e a garota Chung Ha. Mas enquanto eles se apresentavam, o nosso prota começou a coringar do nada, rindo sozinho. Enquanto a Seu Ha lá atrás pergunta o que aconteceu com ele. E ele fala que eles vieram na hora certa, pois isso pode mudar completamente a situação inteira. E agora em outro local na casa do Iriang, o seu assistente vai até ele, enquanto o Iriang conversa que tampou o clã Baek Lee. E dados aos seus laços profundos, a Aliança Morin provavelmente ficará ao lado deles. E eles perguntam se ele deve simplesmente desistir disso. Mas o assistente fala que tem uma necessidade de hesitar. E esses julgamentos têm um nível completamente diferente. E o Iriang fala que sim, é outro nível. Só que antes que o moleque pudesse ir embora, ele chama ele de volta falando que vai escrever uma carta e manda que ele a entregue. E o moleque pergunta pra onde. E o Iriang diz que se eles têm medo da Aliança Morin e da influência do clã Baek Lee, então eles irão igualar o jogo, aumentando as apostas. Pois agora ele vai envolver também a aliança não ortodoxa. E sim, aquele psicopata. E depois disso a cena corta para outro lugar, no clã Baek Lee, com o líder do clã falando para outra pessoa que ele fez algo desnecessário. E como ele pode fazer uma investigação de plágio nas artes marciais básicas de uma seita que nem sequer oficialmente aberta ainda. E ele falou para ele que não havia necessidade de provocá-los. E vai lá embaixo ao líder do salão interno do clã Baek Lee. E ele fala para o patriarca que, no entanto, essa foi meramente uma decisão pessoal. E o seu primogênito, o Xiong Yi, não tem interesse em artes marciais. E ele não tem talento e é muito mole. E a San Ye é talentosa, mas precipitada. E mais importante, ela é sua filha. Só que o patriarca fala que mesmo sendo mulher, isso não deve representar nenhum problema para a continuidade da sua linhagem. E ele fala que seu clã não tem essa regra. Mas lá embaixo o Shang Tsung pergunta por que ele deixou o garoto sair do clã. E ele sabe que ele o amava. Ele era talentoso, brilhante e até puro de coração. E ninguém poderia odiar aquele garoto. E o patriarca fala que de fato isso é verdade. E o líder do salão fala que eles devem lembrá-lo o seu lugar. E ele quer que ele deixe ele saber que suas raízes estão ali no clã Baek Lee. E essa é a vontade do Conselho dos Anciões. E o pai do prota bem irritado fala que estão tudo bem. E ele cumpriu seu dever como seu pai. E a diversidade necessária para o seu crescimento. E ele deve aprender a proteger sua própria seita das garras dos outros. Então ele manda que ele vá até lá. E faça ele aprender que não importa onde ele vá, ele permanece sob o governo do clã Baek Lee. E assim o Shang Tsung fala que vai trazer pessoalmente o onde volta, custe o que custar. E finalmente chegou o dia do estabelecimento da seita do Céu Justo. E caminhando em direção à seita, um velho baixinho pede para outro velho não se preocupar com isso, pois nenhuma seita jamais passou ilesa em sua revisão básica de plágio em artes marciais. E esse cara faz parte da Aliança Morin, o Lee Seo. Mas lá do lado o ancião fala que a preocupação não combina com ele. E ele vai trazer o bonde de volta não importa o que aconteça. E o velho fala que não entende a obsessão dele pelo Baek Won. E mesmo que ele seja talentoso, ele é apenas seu parente de sangue. Mas o cara fala que é aí que ele se engana. Ele não é apenas da família, pois ele mesmo sabe que se o Won não tivesse deixado o clã e continuado aperfeiçoando suas técnicas de espada, ele teria se tornado o maior mestre da espada da geração atual. E ele fala para o baixinho que ele pode ter abandonado o clã naquela época, mas o clã ainda precisa dele. E agora ele tá curioso para saber como ele atenderá a esse chamado. E depois de um bom tempo de espera, os tambores vão sendo batidos e eles vão abrindo o portão da seita, enquanto o nosso garoto observa
lá de cima. E o sistema sinaliza para o On que a frequência cardíaca do usuário está aumentando e recomenda-se que ele respire fundo. Mas ele só manda o sistema ficar quieto hoje, pois ele quer apresentar um bom show. E simplesmente ele pula do telhado e vai em direção a esse meio que palanque, o que surpreende a todos com essa explosão de poder. E logo nosso garoto está lá em cima, com a bandeira da seita na mão. E ele começa falando para todos que ele agradece por terem vindo. E ele é o Baek Lee On, o líder da seita do céu justo. E antes deles prosseguirem com a inauguração da seita, há uma questão que deve ser resolvida primeiro. Para aqueles que não ouviram as notícias, a seita do céu justo foi acusada de plagiar as artes marciais do clã Baek Lee, o que choca todo mundo em volta escutando isso. E o Iriong lá embaixo percebe que esse cara é completamente maluco. E que tipo de bobagem ele tá dizendo no dia da cerimônia de fundação da seita. E um velho capuzado observando todo, fala que isso tá ficando cada vez mais interessante, mais mesmo do que ele esperava. E lá do lado aquele carinha da Aliança Morim, fala que parece que o líder da seita dos céus justos já está se rendendo. Só que o ancião fala que não é isso, e da sua perspectiva parece bem diferente. E ele se pergunta o que o garoto tá pensando. E o nosso prota olha de um lado para o outro, e encara todos surpresos. E esse ele continua falando que ele recebeu informação de que a equipe de investigação da Aliança Morim estaria ali hoje. Então ele pede que, por favor, eles deem um passo à frente. E logo o velho ancião toma a atitude de dar um passo à frente, falando que já faz um tempo. E as pessoas em volta ficam em choque, reconhecendo ele como a espada da lua, o mestre marcial do clã Baek Lee. E ele encara o On e fala que ele quer ouvir suas intenções por trás disso. E logo nosso prota fala que é bem simples. Ele deseja se submeter a uma verificação pública de plágio, um ali perante a todos. Só que o ancião pergunta como assim bem ali? E normalmente, essas verificações passam por inspeções muito rigorosas. E os resultados só são divulgados para o público após chegar a um consenso. Mas o velho ao lado do ancião, que é muito perceptivo, fala que essa reunião tem como objetivo mediar entre as duas seitas. E não cabe ao clã Baek Lee condenar a seita do céu justo. E logo nosso garoto percebe que com tantas seitas pequenas e médias observando, basicamente a Aliança Morim pode ser tendenciosa. E as coisas finalmente estão ao seu favor, por enquanto pelo menos. E logo ele pergunta para os dois se ele pode começar. E eles mandam ele ir em frente. E esse prota fala que são as das duas artes marciais básicas da seita do céu justo, as artes azuis. E ele começa com a intensificação da forma das artes azuis. E depois passa para a primeira técnica, o céu, a terra e o homem. E esse velho da Aliança Morim fala que então essa técnica usada para plagiar as artes marciais do clã Baek Lee. E o nosso garoto fala que de fato, ela se baseia nos três princípios do céu, da terra e do homem. E o tio do prota fala que ele vê isso, e até mesmo com seus olhos. Só que o nosso garoto interrompe, falando que também simultaneamente, ela utiliza técnicas do clã Nagong. E mediante a verificação direta, foi confirmado que 23 das artes marciais básicas da seita do céu justo são plagiadas de várias seitas, o que choca todo mundo em volta. E até mesmo o velho da Aliança Morim manda ele esperar para o momento, e fala que isso é um completo absurdo. E assim um pergunta para o velho que parte ele acha absurda. E o carinha fala que não há nenhum representante das outras seitas para validar tais alegações. Só que para a surpresa dos dois, aquele amigo do prota aparece diante de todos, levantando a mão falando que está ali. E logo eles o reconhecem como o pequeno demônio do clã Nangong. E do outro lado aparece a amiga do prota também, falando que ela é da seita Udang. E ela é a Shougihan, a pequena lua da seita Udang. E se o velhote da Aliança Morim pergunta o que os dois estão fazendo ali. E o moleque fala que eles estavam por perto. É uma missão quando decidiram parar por ali. E ficaram sabendo da cerimônia de fundação da seita do seu antigo superior. Mas de qualquer forma, é inegável que existem algumas semelhanças. E a arte marcial básica do clã Nangong, a arte sem limites, incorpora de fato a essência do céu, da terra e do homem. E começa na terra, passa pela formação da humanidade e por fim aspira aos céus. E do outro lado a garota fala que aceita o Udang e compartilha a mesma opinião. E ela manda eles darem uma olhada nisso. E o tio do prota pergunta o que tem dentro dessa caixa. E a garota fala que são cartas de confirmação de várias seitas reconhecendo a suspeita de plágio. E ela fala bem séria que ele diz que as artes marciais básicas do clã Baek Lee foram plagiadas pela seita do céu justo, o que significa que todas as outras seitas também estão envolvidas em plágio. Mas o ancião fala que isso é um absurdo completo. Mas o moleque fala que foi exatamente esse argumento que o clã Baek Lee usou, que é a sobreposição do céu, da terra e do homem. E ele fala bem rentado que não tem como a tão grande Aliança Morim fazer uma análise tão superficial assim. E no meio daquela confusão, o nosso garoto observa tudo de camarote, muito animado com aquela cena. Só que nesse momento o seu tio explode de raiva, gritando o nome dele. Só que nesse momento o velho da Aliança Morim dá um passo à frente, perguntando como é que ele pode ter verificado tudo isso um por um. Ele pergunta se ele realmente escreveu as artes marciais básicas à mão e enviou todas as cartas para os clãs. E o nosso garoto só fala que ele disse tudo o que precisava dizer. E agora é a sua vez. Ele quer saber qual a resposta da espada da lua. É quando ele vai pensando que no momento que ele admite isso, que as artes marciais básicas do clã Baek Lee se envolveram com 23 seitas diferentes. Pela disputa de plágio, ele se pergunta se o seu tio realmente correria esse risco e faria uma merda tão grande assim agora. Só que nesse momento a espada da lua retira a sua espada e já tá com o nosso garoto na hora sem pensar duas vezes, enquanto o On bloqueia o ataque. Só que lá atrás dos seus dois amigos pergunta o que ele está fazendo. Só que o prota manda eles não se aproximarem, pois isso é um assunto pessoal seu. E esse tio dele fala que não importa o que ele diga, ele é do sangue do clã Baek Lee e o futuro pilar que conduzirá adiante. E ele pergunta se ele ainda se recusa a deixar o passado pra trás. Só que o nosso garoto fala que ele que não deixa o passado pra trás. E o tio pergunta se ele ainda guarda ressentimento do clã. Isso é porque eles não a vingaram. E ele tem de odiar o clã, que não conseguiu proteger a sua mãe. Mas mesmo assim, ele pretende destruir o clã Baek Lee por isso, ele vai ter que pará-lo. Só que nesse momento o nosso garoto rebate um golpe dele muito mais forte, o que surpreende muito aquele velho. E logo o prota se aproxima dele calmamente e fala que não vai negar sua própria linhagem. E seria mentira dizer que ele não sente ressentimento, mas ele já deixou a maior parte disso pra trás. Então o tio dele pergunta por que ele não volta. E o nosso garoto fala que é porque o líder da seita deve se tornar
tornaram mais forte através da sua própria vontade, o que surpreende muito o velho. E ele continua falando que ele não é mais o homem que deixou o clã Baek Lee com raiva para trás. E o tio dele pergunta quanto tempo ele acha que consegue durar. E se a casa principal pressioná-lo novamente, uma pequena cida como a sua não vai conseguir segurar. Só que o Won diz que está preparado para enfrentar isso de frente, como ele sempre esteve, o que deixa mais uma vez o velho bem surpreso. E ele começa a lembrar do passado, de quando ele treinava o Won mais novo, e o nosso herói perguntava para ele se ele viu aquilo. Finalmente ele conseguiu aguentar um dos seus ataques de frente, e ele reconheceu aquele mesmo rosto. E começando o momento melancólico, o nosso garoto se ajoelha na sua frente e fala que, como líder da seita do céu justo, ele afirma que as suas artes marciais básicas e artes marciais também não foram plagiadas de nenhuma outra seita. E como sobrinho do clã Baek Lee, ele pede um pouco mais de tempo e algum dia a verdade virá à tona. E logo seu tio dá um sorrisinho lembrando dos velhos tempos, e depois se vira guardando a sua espada e fala que ele, o Baek Lee Shang Sheo, o líder do salão externo do clã Baek Lee e irmão mais novo do seu patriarca, declara esse seu nome como Espada da Lua, que a seita do céu justo não plagiou as artes marciais do clã Baek Lee. E logo a multidão em volta fica eufórica vendo aquela cena. Só que indo embora, aquele cara misterioso fala que ele parecia tão exausto que ele quase se ofereceu para ajudá-lo, mas ele acha que ele não precisava de nada, e aquele velho realmente escolheu bem o seu discípulo. Só que bem na sua frente, uma garota manda esse velho calar a boca, pois ele fala demais, enquanto o velho manda ela ter cuidado com o seu dom, e ele veio de todo esse caminho do Salão do Dragão Amarelo só para ver isso. E essa loira é a discípula do líder da seita do Salão do Dragão Amarelo, a Gawon. E logo o velho vai indo embora com um sorrisinho maléfico no rosto, falando que no fim, toda essa mansão é como um único artefato divino. Isso é completamente ridículo, e ele com certeza é mais interessante do que ele imaginava. E esse lunático é basicamente o líder da facção não ortodoxa e líder da aliança não ortodoxa. E como o vento, ele começa a sumir falando que vai sair primeiro, enquanto a garota continua observando o nosso herói e fala que aquele homem será seu primeiro parceiro de negócios. Mas logo depois da fundação da seita, alguns dias se passaram e a Seoha tá completamente chocada, pois ela não acredita que não teve nenhum candidato para a seita. E já se passaram 3 dias desde a cerimônia de fundamento e ainda não teve sequer um. Só que o nosso garoto manda ela manter a calma e ela não deve se deixar influenciar por assuntos triviais, enquanto o sistema sinaliza que a frequência cardíaca do usuário está muito estável. Só que a Seoha, um pouco preocupada, pergunta como eles recrutam novos discípulos. E o Won diz que se a reputação da seita for sólida, ou eles estiverem contribuindo para a comunidade por um longo tempo, construindo confiança, então candidatos virão naturalmente. Então a Seoha fala que o Wang pode vir sair e começar a recrutar na rua, o que deixa ele bem preocupado com isso. Só que o nosso garoto fala que não. E em vez disso, ele manda ele entregar isso para o grupo mercante Hawon. E a Seoha pergunta o que é, e o nosso prota fala que é um método para recrutar discípulos, onde basicamente essa mensagem é enviada para a Aliança Morin, especificamente no departamento militar. E agora a cena corta para onde? O departamento militar da Aliança Morin. E lá um velho pergunta para o seu assistente como assim isso foi rejeitado e por quê? E o assistente fala que ele deve saber. E a luta de formatura está chegando, e eles estão alegando que o processo de treinamento é injusto, e a classificação entre as escolas marciais é muito injusta, pelo menos é o que eles dizem. E nos é explicado que, basicamente, sob a Aliança Morin, tem a escola marcial Mujeong e a escola marcial Morion, onde basicamente a Mujeong são as seitas principais e clãs reputativos, e a Moriong são as seitas menores e não afiliadas. Só que o velho fala que à primeira vista, a escola marcial Morion pode parecer mais fraca, mas eles ainda têm discípulos mestres marciais ortodoxos, e suas lutas geralmente são equilibradas. E esse velho é um estrategista chamado Jae Gao Pyong, e ele continua falando que, no entanto, os discípulos dessa turma são diferentes. Aqueles da escola marcial Mujeong são muito mais fortes que os outros, e a escola marcial Morion perdeu todas as lutas de treinamento por 3 anos seguidos. E ele pergunta se eles preferem recusar o treinamento completamente. E enquanto ao mestre dessa escola, o que ele acha disso? Só que o assistente fala que eles tentaram persuadi-los, mas parece que ele tá apoiando discretamente a posição deles. Só que o estrategista fala que após 3 derrotas seguidas, ele deve querer salvar o seu rosto. E logo o moleque pergunta o que ele faria com isso. Só que nesse momento, um pombo mensageiro aparece na sua janela, e ele começa a ler aquela carta, e ele manda o vice-estrategista reunir os discípulos da escola marcial Morion, pois o treinamento prosseguirá conforme o planejado, o que surpreende muito o moleque. E depois de alguns dias de noite, na floresta próxima ao condado de Hualong, um garoto finalmente acorda do seu pesadelo, enquanto ele vai se perguntando até quando ele vai desonrar o seu nome. E esse moleque é o Xion Wangang, e logo ele vai entrando na floresta, e encontra o seu amigo sentado na árvore, e o seu amigo fala que ainda não é a sua vez, e manda ele dormir mais um pouco. E esse cara é o Xion Mushioki, e aquele moleque se senta e fala que não consegue dormir, e ele pergunta se aconteceu algo de incomum durante a noite. Só que logo depois ele pede desculpas, e aquele cara do livro pergunta como assim desculpas e pelo quê? E o cara fala que esse treinamento é sua culpa, e foi ele que incentivou o boicote. Eles devem ter se ofendido e enviado eles a uma seita sem nome como punição. Mas o carinha fala que tudo bem, e se eles forem muito ruins, eles irão pressionar o líder da seita e estar organizando um treinamento. Mas o cara fala que só pode ser um pouco extremo, enquanto o outro diz que pelo menos assim, eles começaram a respeitá-lo um pouco pelo menos. Só que enquanto eles conversavam, uma sombra aparece diante dos dois, e eles perguntam que merda é aquela, e logo os dois ficam em alerta, enquanto o carinha pergunta quem está aí, e começa a gritar pra ele aparecer. E nesse momento que aparece é o pior pesadelo deles, o nosso prota, falando que é um prazer conhecê-los, os discípulos da escola marcial Morion, e ele é o Baek Lee Won, o líder da seita do céu justo. E nesse momento, o teste de admissão começa, e a regra é bem simples, pelo menos um deles conseguir pisar além dos portões da seita do céu justo, você passará. E aquele carinha de antes fica bem irritado, e manda que a escola marcial Morion se prepare para a batalha agora, gritando para todos acordarem. Mas o que ele não esperava era que rapidamente, ele recebesse um golpe na boca da barriga, fazendo ele ficar sem ar e cair no chão, enquanto seu amigo ao lado
lado grita o seu nome. Só que na frente deles o prota fala que, claro, só se eles conseguirem escapar dele com vida. E também não menos importante, o like nesse vídeo e sua inscrição no canal. E também ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. Ah, e claro, hype esse vídeo que me ajuda demais. E para apoiar mais ainda o canal, se torne um membro clicando em Seja Membro aqui embaixo. E se vocês gostaram dessa obra e quiserem a próxima parte, a meta para esse vídeo são 4.000 likes. E então, no mais é isso, gente. Eu fico por aqui e espero vocês no próximo vídeo. Tchau!